Nós vemos o nascimento da Escola de Educação Física no campo do Fluminense, com Heitor Villa-Lobos regendo o hino nacional brasileiro, em momentos em que apareciam nas nuvens da Segunda Guerra, quando os recrutas brasileiros eram praticamente reprovados, na sua grande maioria, por incapacidade física ou desempenho físico não adequado a um eventual confronto. E uma moça de 20 anos passa, a partir daí, a ocupar seu lugar, que nunca deixou depois, nessa escola. A rítmica era uma atividade em que a professora Helenita tratava como atividade de dança, ela fazia questão de falar não em rítmica, mas em dança, e ela era oferecida apenas ao corpo feminino. A professora Helenita, para mim, é uma heroína, né? Porque é uma pessoa muito corajosa e muito ousada, no sentido de pegar dentro de uma escola de educação física formada por mentalidades do exército, né? Militares, né? Com aquela ideia rígida, o padrão de movimento rígido, um condicionamento corporal rígido, ela implanta dentro desses cursos a semente da arte, né? A semente da dança. Veja o contraste. Pensava-se em formar jovens fortes para ir para a guerra, incentivar assim seu desenvolvimento físico, e aparecia se inserindo nesse cenário uma das grandes figuras da dança do século XX, ou pelo menos da concepção da dança no século XX. A dança é uma constante no universo. Desde as partículas dos átomos aos grandes movimentos siderais, tudo é dança. O universo está em constante fluxo de movimento dançante. Na mitologia hindu, este fluxo dançante é a imagem da própria criação, simbolizado pela sublime metáfora de Shiva Nataraja, o dançarino cósmico. Na física contemporânea, a teoria do Big Bang isomorficamente exemplifica isso. De uma grande concentração, dá-se a explosão cósmica, surge o movimento.
Movimento é vibração e toda vibração produz som, cor e forma. Fiz do mar, das pedras, da areia, minha sala de aula, meu laboratório, meu palco. Quero dançar com as gaivotas dentro da água do mar. O que fazer? Como se renova o mar se não for puxado pelo céu? Vertical e horizontal se cruzam. Nessa interseção, as formas do mundo aparecem. A firmeza das rochas, a maleabilidade das águas, a imensidão dos pequenos grãos de areia. Deles podem surgir 1000 ideias e 1000 formas. Ficar nu, despir-se, deixar que o universo se torne nossa veste. A dança é vida que transborda em diferentes formas. A conexão com o nosso ser traz a energia criadora às formas, como o mar que de suas forças produz as ondas. Todas, em essência, são o próprio mar. Em 1943, eu vim para o Rio, a partir do momento em que, na época do presidente Getúlio Vargas, as escolas em todo o Brasil eram ministradas as aulas de educação física por sargentos do Exército. E eles acharam por bem fazer com que trouxessem alunos, já tendo terminado os cursos lá, de primeiro grau, que ia até a 8ª série, viessem para cá para fazerem um curso de educação física. E, nesse momento, foi quando eu tive a oportunidade de conhecer o corpo docente da escola, do qual fazia parte a professora Helenita Pabst Saerp. Eu fui um ano ouvinte, porque eu não tinha 18 anos, não podia entrar antigamente na universidade. Só podia a partir de 18 anos. Eu entrei com 17, fiquei como ouvinte. Aí eu adorei o contato com a Helenita. E o primeiro contato, eu não tive uma empatia muito grande com a disciplina, porque vinha do norte, uma pessoa que nunca tinha tido oportunidades, achei aquilo de ficar em frente ao espelho, fazer exercício, aquilo me apavorou um pouco, etc. Eu, quando comecei a ser aluna da Escola de Educação Física, ela funcionava no Instituto de Surdos Mudos. E tinha um ginásio lá, e depois fizeram um outro ginásio que era justamente para dança. E a parte, digamos, esportiva era realizada no Fluminense. Então tinha um xerife. Nós íamos marchando pela rua, uma das nossas colegas era xerife. Depois voltava. Depois, nós viemos para a Praia Vermelha. A escola fazia a atividade física no Fluminense. Nós não tínhamos sede ainda. E fazíamos no Fluminense. Aqui é uma aula de ginástica no Fluminense. Aqui era a Glória, futuro que era professora da escola. Aqui tem o grupo de dança fazendo ao ar livre. Isso antes de eu estar na parte de dança da escola.
E aqui você encontra um retrato da Dona Helenita, que era dança, Euzinha dança, Luzia Paoliello era de ginástica, a Crisca de atletismo, Otília de atletismo, Iná, que depois passou para natação com a Dona Maria Lenk, a Marinha Porto Carreiro, que era a atual Tônia Carreiro, artista, também foi aluna de nossa escola. Que bom que você trouxe isso. Ah, minhas professoras todas. Helenita aqui. Essa sou eu. E aqui na frente. E Elzinha e a Helenita fazendo as linhas quebradas, as linhas gregas. Forma grega. Eu me lembro. Não comecei. Comecei assim, tirando a ânfora. Eu encontrei com ela numa hora tão determinante na minha vida que, a minha mãe sonhava de eu ser professora pública. E aquilo me desgostava enormemente. Eu tinha outras ambições. Então, veio a escola de educação física dançar. Ela apareceu dirigindo uma turma. Eu digo, é isso que eu quero ser. É isso, eu vou nessa. A Helenita, digamos assim, esclareceu para nós que todo movimento que expressa arte é dança. Se eu fizer assim, eu posso estar apontando para você, mas se eu fizer assim, eu posso estar dançando. O curso de especialização de dança existe na Escola de Educação Física e de Esportes desde 1943, coordenado pela professora Helenita Saerp. Eram cursos inicialmente de 2 anos de duração, carga horária de aproximadamente 8 horas por dia, de segunda a sexta-feira. E essas pessoas dos outros estados levaram esse conhecimento aqui do Rio de Janeiro. E assim, esse ensinamento, essa metodologia de ensino da dança, ela foi sendo propagada. Dentro da Universidade do Brasil, a professora Helenita Saerp promove um curso intensivo de pesquisa e criação em arte da dança. E as pessoas vêm para cá porque aqui era um polo, né, de educação e cultural. Elas têm a oportunidade de mergulhar nas propostas e na metodologia, né, de pesquisa corporal, de atividade, de conexão, de progressão, de partes e todo, né, de mergulhar nesse pensamento holístico, né, do corpo, né, em seu meio ambiente, do corpo e a natureza, né? Escute o silêncio. Por trás dos sons da natureza, por trás dos seus pensamentos, de suas emoções e de qualquer ação que faça no mundo. Dançarinos, somos amantes da pintura. Desenhamos com nossas formas, colorimos com nossas intensidades, esculpimos com nossos músculos, fazemos música com nossos movimentos e pausas. Estes raios de sol que penetram as 1000 faces verdejantes das florestas vivas não me deixam esquecer a dança, a energia que tudo permeia. E o que é nossa mente se não prisma e nossos movimentos se não raios? Desperta-te, pele, revela cada ponto de tua tessitura. Quantos mundos há dentro de ti, dança, que a palavra não pode definir?
As águas convergem e o orvalho surge no amanhecer. O que há em cada gota d'água que não reflita a beleza do mundo? Vamos catar sapos? O coachar dos sapos é como uma música para mim. Vou deitar no chão para ver as formigas passarem, tão pequenas, carregando coisas tão grandes. Preciso aprender com as formigas. Que canto do seu corpo não é belo quando tocado por sua imaginação? Tire a fixidez de suas raízes. Faça de sua árvore uma dançarina errante. Aquilo que se transforma nunca é cortado. Quero lançar o movimento e sentir as forças das erupções. As sinuosas me conectam com a água. Moleza recuperada, curvas opostas que se complementam. Quero te sentir, floresta. Que é a dança? A dança é uma coisa fantástica que está nos livros, nos textos de filosofia antiga. Então, nos filósofos gregos, a arte é mimesis. Ela toma a natureza como modelo. Mas, à medida que formos avançando no tempo, a arte deixa de ser uma pura imitação da natureza para ser um aperfeiçoamento da natureza, até para ser uma criação da realidade. E acredito que seja nesse sentido que a professora helenita, ao conceber a dança como vida, ela estivesse fazendo isto. Meu corpo não é um objeto, é algo que está em mim, que faz parte de mim, que para onde eu for eu caminho. Então eu posso ter um olhar sobre esse corpo, mas posso ser um corpo entre corpos. E os corpos estão me olhando, estão me vendo. O objeto não existe se não estiver um sujeito observando, textual. Isso não é nenhum livro de filosofia, isso é livro de física, física fundamental. No fundo, a dança é um grande exercício teórico, porque são modos de ver. O que a professora helenita fez? Foi novos modos de ver o quê? A não reflexividade dos corpos. Mas a não reflexividade dos corpos está ligado à não reflexividade da alma. A alma e o corpo. Eles se conjugam, nenhuma é primazia do outro. Cada um suga o outro de outra vertente. E aí vem a dança da professora helenita. Porque ela apresentou um novo modo de olhar, uma nova teoria córica, né, que é a da dança. Dança é a Coreia. Grego, né? O que é a coreia? É um movimento circular, né, no espaço, né, que retrata exatamente o quê? Que traduz exatamente o movimento circular dos planetas. Ciência e arte foram considerados antagônicos. Porém, esse antagonismo foi superado na prática da professora helenita,
quando, com uma sólida base científica, ela é capaz de propor, de compor e de expressar assim, uma arte inigualável, eu creio que talvez seja um exemplo prático de superação dessas barreiras que foram estabelecidas ou propositadamente ou foram decorrentes da prática dos artistas por um lado, dos cientistas pelo outro. A professora Helenita tem 3 influências fundamentais. A primeira delas, Isadora Duncan, com a sua visão libertária, desse corpo livre, dessa dança que está além de qualquer forma, essa visão revolucionária implementada por Isadora no início do século XX. A visão teórica de Rudolf Laban também é um dos grandes marcos influenciadores da obra da professora Helenita, que também aborda a dança a partir de princípios e de parâmetros como referenciais abertos. Agora, existe uma influência determinante que está na obra do filósofo e educador Huberto Roden, através da sua visão da unidade na diversidade. A Helenita, ela assistia às palestras do professor Huberto Roden e assimilou esse princípio da unidade na diversidade e permeou as ações e o pensamento dela na dança, tanto para a concepção técnica como para as relações dos seus próprios fundamentos e agentes de variações, nessas relações entre unidade e diversidade. Ela conseguiu, né, disseminar de fato essa ideia de que a dança, ela contém com ela, né, a filosofia, as ciências exatas, a biologia, a biomecânica, enfim, que arte e ciência andam juntas e dentro de nós. Eu não sabia que existia um estudo assim tão aprofundado do movimento, né? Eu fui descobrindo isso no tempo que eu tive na graduação, nesses 5 anos de pesquisa dentro da universidade. O trabalho da Helenita é um trabalho que, ao mesmo tempo que ele é amplo no seu conhecimento, ele é profundo, porque ele vai nas minúcias do detalhe do movimento do corpo. Ele é amplo porque ele abrange as inúmeras possibilidades de relação daquele corpo no espaço com o outro, com os objetos, com a natureza, e, ao mesmo tempo, ele estuda a fundo aquela pequena particularidade do movimento, os detalhes do movimento. Não só na sua fisicalidade, mas na sua expressão. A gente teve um contato com os parâmetros que definem todos esses fundamentos da dança, que são os parâmetros relacionados ao tempo, ao espaço, à dinâmica e à forma. E dentro desses parâmetros a gente ia aprofundando o conhecimento do movimento. Todos os parâmetros estão interligados e trazem um aprofundamento do movimento, não perdendo esse seu caráter relacional. Plaquete que aprende agora. Pera aí. Vou tentar jogar mais. Nada aí. Pode ir, pode ir. Ah, pelo amor de Deus. Plaquete anular. Então, turma, a gente vai trabalhar o conceito do ponto, mas a relação das formas concêntricas, o sentido de convergência do ponto, tá? Então, eu queria que vocês fizessem essa ocupação do espaço, trabalhando os pontos espalhados pelo espaço. A geometria euclidiana não vai ser tratada de forma concreta e fixa, mas ela será tratada num processo fluido, constante. Portanto, a gente começa o nosso estudo através da ideia e do sentido que o ponto nos traz. A ideia de recolhimento, a ideia de concentração dessa forma, a ideia de recolhimento dessa forma. Seria o ponto inicial do movimento, seria o início da relação do corpo mínimo.
trabalhando a partir do recolhimento, a expansão de partes isoladas, uma parte sucessiva à outra, partes simultâneas. A gente pensa numa relação que concentra, numa relação do pequeno, que converge, que entra, e uma relação que sai, a relação da linha, que dirige esse desenho para uma ocupação maior do espaço. A transformação das linhas pode ser para linhas retas, para linhas angulares e as linhas curvas, trabalhando diferentes níveis do corpo como um todo, com impulsos, provocando a família saltos, voltas e mudanças de base. Eu conheci a professora Helenita ainda como aluno da Escola Nacional de Educação Física e de Esportes. A Helenita era uma pessoa que nos trazia, assim, muito apego à parte educacional, e eu me interessei pela parte educacional já no curso de Educação Física. Não tive aula com a Helenita. Por quê? Na época, os homens não tinham a disciplina com a professora Helenita. A cadeira que a Helenita dava era ginástica rítmica. Mas ela, desde os primeiros tempos, ela falava na dança moderna, na dança educacional, na dança natural moderna. Em 1945, surgiram os arquivos da Escola Nacional de Educação Física e de Esportes, cujo número 1, professor Helenita, já escreveu nesse número. É interessante examinar que a professora Helenita fala já, em 1945, de dança moderna. Talvez tenha sido uma das primeiras professoras a falar em dança moderna no Brasil. Helenita é de uma época, né, quando ela estava estudando essa revolução, que eu chamo de revolução toda, o balé no Brasil estava começando a se firmar como uma técnica, né, de base. Né? Estavam abrindo as escolas, a escola de dança, do corpo de baile do municipal, estava começando a se firmar. Né? E Helenita já pega, ela diz, não, o balé é interessante porque está vivo há muitos anos, né? E tem uma técnica que é transmissível, né? Que é útil, que forma um corpo, mas ao mesmo tempo que limita. E ela pega essa ideia de formar, que é assim que eu vejo, um corpo, mas sem que ele se limite à forma. Na verdade, ele se transforma. A flexão da perna só pode ser feita para um trabalho assim, assim, assim. Não, nós fazíamos tudo para todas as possibilidades do corpo humano. Na dança clássica você tem que ter um biotipo preparado
para executar, se você não tiver aquele biotipo, uma ponta de pé, o peito do pé, elevação de perna, desiste que não vai dançar. E isso foi o que me chamou muita atenção no sistema da Helenita, que você podia levantar a perninha só até aqui, você podia dançar. E essa técnica, que na verdade eu acho que ela é relacional, eternamente ela está buscando essa relação, ela vai trazendo estilos diferentes, formas diferentes, maneiras da dança falar de forma diferente. Antes de entrar para a universidade, para a graduação em dança, eu já fazia dança em academia, né? Sempre gostei muito de fazer dança. E quando eu cheguei e vi que tinha todo esse ambiente de pesquisa na dança, eu comecei, na verdade, a pensar a dança, né? A investigar, a pesquisar a dança. Aprender que você, a partir do conhecimento de alguns fundamentos, a gente tem condições de ter referenciais e ferramentas para descobrir, né, e criar, experimentar novas possibilidades corporais. E não só para você enquanto criador, como intérprete, mas também para dar aula, né? Ok. Mariana, Luísa, Mariana. Bom, vamos apresentar agora, de uma forma sucinta, alguns referenciais do parâmetro movimento. A Helenita parte do mais simples para o mais complexo. Em relação a esse mais simples, vamos falar dos movimentos básicos do corpo, que podem ser realizados em cada articulação isoladamente. Podemos também trabalhar as diferentes articulações de uma mesma parte. Por exemplo, os membros inferiores, as articulações dos membros inferiores. Articulação da costa femoral, do joelho, tornozelo e dedos. Esse estudo também pode ser feito em diferentes bases de apoio. Vamos trabalhar agora a relação entre duas partes diferentes do corpo. Coluna e membro inferior, sucessivamente e simultaneamente. Pare potencial, libera a coluna, retorna a coluna e membro inferior. Outro exemplo, coluna e membro superior. Retorna a coluna e retorna o membro superior. Coluna e membro superior simultaneamente. Libera o tronco e libera a coluna e membros inferiores. Impulso com o braço. Gerando volta. Quadril e cabeça. Gerando volta. Volta em outras bases. A secretária de Educação dos Estados Unidos visitar o Brasil. Bem, naquele tempo não existia Brasília, a capital era Rio de Janeiro, né? O Pedro Calmon, que era o reitor da universidade nessa época, ele tinha uma admiração enorme pela professora Helenita. E todas as festas, todas as comemorações da reitoria, ele convidava o grupo de dança da dona Helenita para fazer demonstração.
para esses visitantes. No decorrer disso, veio a doutora Dorothy, dos Estados Unidos, assistiu uma demonstração que foi feita para ela, e ela se encantou e convidou o grupo de dança da Dona Helenita para fazer demonstração em 26 universidades americanas. A sua turnê pelos Estados Unidos no início dos anos 50 talvez fosse uma marca de reconhecimento internacional para seu trabalho. Eu me recordo de alguns recortes de jornal que tive a oportunidade de ler referentes à sua turnê pelos Estados Unidos, que eu comparei sempre como uma capacidade de derreter o gelo do frio da Nova Inglaterra. Quando nós ingressávamos na universidade, geralmente as árvores tinham esse tipo de cartaz. Para eu conseguir esses cartazes, eu pedi muito ao motorista do ônibus para ele parar um minutozinho, que eu ia fazer uma coisa que não era muito certa, mas que eu não podia deixar de fazer para levar de lembrança para o Brasil. Era retirei da árvore, ter nas árvores esses cartazes. Mas o que realmente gostaria de mencionar, que esse grande momento da consagração internacional da professora Helenita nessa famosa turnê, está o fato de que coincide com a época em que ela, na minha modesta opinião, dá um mergulho no folclore. Mergulho no folclore, na cultura popular, nas suas raízes e simbologias. Faço eclodir criação de suas forças. Me encontro na origem de todas as culturas. Quero pular como os sapos e sentir frio na beira dos rios, nos sonhos das crianças. Quanta pureza, anônima pureza. Por isso, mais pura. Toda a nossa tecnologia pode nos fazer esquecer das cantigas de ninar e das danças que celebram as colheitas. Na roda de todas as meias-luas, podemos nos perder girando e nos arrebatar de dança. Amo a capoeira. De tanto admirá-la, acabei pensando nos princípios que nela predominam, as mudanças de base e as entradas da força. Os princípios não podem ficar fora do diálogo com as culturas. Só há diálogo quando se conecta com o todo e se valoriza as diversidades. A
A Helenita pegando as informações realmente folclóricas das regiões, das danças, né? E procurando aplicar isso juntamente com os fundamentos da dança que ela tanto propagava e tanto estudava, né? Se aprofundava nesses conhecimentos. Bem como a professora Sônia, fazendo esse intercâmbio, corrigindo essas questões das danças folclóricas, né? Todo o conhecimento específico, né, que essas danças têm, a questão do tradicional, né? Então fazer essa ligação do tradicional com o criativo. A Helenita apresentou, veja bem, um variadíssimo programa. Nesse programa tinha o quê? Por exemplo, os estudos de Zerni, que a Glória apresentou. Altamente técnico. Ela apresentou dança moderna, dança contemporânea, tudo. A interpretação do aluno, da poesia de Raul Machado, em que foi traduzida também para o inglês, a qual foi interpretada por 4 professoras. Foi a professora Glória, que era o santo, a Mida, que era o poeta, a Yara, que era o sábio, e eu, que era o filósofo. Começa aqui. O filósofo alçou mais longe o olhar profundo e viu por toda parte, em mágoa e desalento, ao lado da harmonia e beleza do mundo, um destino de cinzas e um fim de esquecimento. E desprezando a vida, alma serena e forte, começou a sondar o mistério da morte. É exatamente nessa fase que eu me encontro, sondando o mistério da morte. É a etapa da minha vida. Helenita, para mim, é muito especial. Conheci a Helenita, não tinha nada preparado, era preparado pelo Pascoal Carlos Magno no primeiro encontro das escolas de dança do Brasil inteiro. E a gente do Rio Grande do Sul, Minas, e nós tínhamos uma escola, eu e Klaus, tínhamos uma escola em Belo Horizonte chamada Klaus Viana, e essa escola era uma escola que, inicialmente, a gente começou com balé. A gente percebeu uma companhia de dança totalmente diferente do que eu estava acostumada a ver. Isso eu já conhecia, logicamente, algumas estrangeiras, mas do Brasil foi um conhecimento fantástico.
Naturalmente que houve uma certa, digamos assim, rejeição para a Escola de Educação Física ter dança. Então, de acordo com as nossas apresentações, eu acho que, naturalmente, o pessoal do balé começou a nos respeitar um pouquinho mais. E que no encontro de escolas de dança nós fomos aplaudidos por todas as escolas. Balé acadêmico, dança de vanguarda, tudo isso. E dada a condição de humildade da Helenita de dizer que não era ela que fazia tudo aquilo, que era o grupo da escola que fazia tudo aquilo, eu acho que nós fomos vitoriosos, sabe? Ela, né, se encontrando nesse momento de uma dança moderna, né, mas muito menos linkada a Martha Graham, porque Martha Graham também acaba que, para romper do clássico, acaba que obstaculiza a possibilidade de uma criação, né? E Helenita foge dessa armadilha e vê princípios e fundamentos da dança. E realmente esse pensamento mais de sistema não é um pensamento para fechar, né? Mas é um pensamento que tenta ver que conexões são possíveis. O que eu noto que a Helenita tinha de muito prazer era ela ter estudado bastante Laban e aproveitava assim tudo que podia da maneira dela, claro, que era uma maneira especial de trabalhar. A minha história com o sistema Laban começou na minha formação em dança contemporânea dentro da Escola Angel-Viana. Para mim foi uma abertura, né, de caminhos e possibilidades com o movimento, porque até então eu tinha tido contato com o balé clássico, né, tinha formação de balé e de dança moderna, técnica da Martha Graham. E essas técnicas são muito fechadas, codificadas, né? No sistema Laban, ele propõe 4 qualidades de movimento: tempo, peso, espaço, fluxo. E aí, pode fazer uma improvisação em cima dessa ideia do corpo como um todo e das partes, usando as qualidades de movimento e brincando, né, com milhões de variações. Grande parte de alguns conhecimentos na França, na segunda década do século XX, tiveram fonte de inspiração nos anatômicos. Mas qual era esse corpo que estava sendo fonte de inspiração? Um corpo morto, um corpo inanimado, um corpo frio? O corpo que Helenita resgata é todo o contrário. É vivo, é quente no sentido da temperatura da vida e já não é mais inerte. Essencialmente é um corpo em movimento que se relaciona com o ambiente, que recebe estímulos que a biofísica estuda, movimentos que a biofísica estuda. Então, ela aparece como uma síntese. Xênia, vamos fazer o abandono à força, peso, à gravidade? Isto. Então, abandona bem a cabeça, relaxa. Conscientiza a respiração nesse movimento. Quadril, braço, coluna. Relaxa. E abandona e projeta para trás. De novo, vai. Abandona a frente, lança e projeta, abandona atrás. Isso.
Ondulante na base combinada, quadril, joelho, mãos e braços, e mudança de base, volta com mudança de base, entrada da força, ondulação na base combinada, mãos e pés. Vai aproveitando o ondulante para ir descendo com os braços até estabelecer uma posição na base deitada. O movimento fica vibratório agora para propiciar um relaxamento súbito ao chão. Trabalhando agora bastante o ondulante, com locomoção, até que ele se transforma de novo no movimento vibratório, onde a retenção da energia é tão forte que há uma vibração interna que se expressa no movimento. O importante do trabalho da professora Helenita sobre a dinâmica é que a intensificação energética do movimento depende fundamentalmente do grau de concentração na ação. É onde o intérprete, o sujeito que está dançando, ele polariza toda a sua atenção na ação. Então o movimento fica pleno, cheio de vitalidade. E se vive, a partir daí, a consciência do fluxo energético que alimenta o complexo corpo e mente. Esse é um dos pontos centrais do trabalho da professora Helenita. E para que isso possa ser facilitado, conscientizado, ela dá ênfase nos pontos fundamentais de execução. Então é preciso que o intérprete, este que está criando e executando a sua dança, esteja sempre em conexão profunda com a energia e com a respiração, mantendo sempre um elo vital com o eu criador. A grande luta da professora Helenita é manter uma dança fundamentada e criativa, em simultaneidade. Isso significa, na dinâmica, que haja o tempo todo uma conscientização, desde o nascimento do movimento, seja da movimentação das partes, seja numa queda, seja no corpo como um todo, seja tocando algum objeto, também a trajetória, o percurso que o movimento realiza no espaço e a finalização. E a partir daí é que surge um trabalho de conscientização das variações energéticas do movimento. Então, a partir da intensificação de como se vive a energia no movimento, o intérprete pode acentuar uma parte sobre a outra. Ele também pode trabalhar dinamicamente com pequenos impulsos e grandes impulsos. E, junto com isto tudo, existem os modos de execução. Os modos de execução são combinações da forma, da temporalidade e do movimento com as variações dinâmicas. Os modos de execução, junto com as variações dinâmicas, criam uma série de redes de extrema riqueza expressiva que facilita e amplia o trabalho corporal criativo, tanto dos segmentos como das partes do corpo, e alimenta a criação solística, tanto para a criação de diferentes poéticas no movimento, como para a composição coreográfica.
marcou. Helenita ficou marcada no meu pensamento, no meu coração. Depois não vi mais. Até 1963, na Bahia. Fechamos uma escola em Belo Horizonte e fomos para a Universidade Federal da Bahia, para o curso de dança. E qual foi a minha surpresa e a surpresa de Klaus? Encontrar com a Helenita Saerp também lá. Eu sei que ela esteve lá, né, em Salvador, ela trabalhou na escola, mas eu não fui nesse período, eu acho que eu cheguei no período logo depois. E nesse período havia também o Klaus e a Angel, que também eram professores lá. Então eu imagino que houve uma constelação aí em Salvador, que deve ter sido de muita importância, que era a presença do Klaus Viana, do Rolf Geleves, da Helenita, que eram pessoas assim, muito inovadoras, né, cada um no seu campo. Assim eu e ela trocávamos aulas. Eu e Klaus e ela, eu falava, Helenita, vou fazer a sua aula. Ela dava aula lá na universidade e ela falava, Angel, vou fazer a sua aula, vou ver. Eu falei, a minha aula de balé aqui, você não precisa fazer essa aula. Então, era muito interessante e a gente ficou amiga. Uma gota de água, a água tem que tomar forma de uma gota para a gente chamar isso de gota. Então, se a gente quer expressar um certo tipo de emoção, de experiência mais profunda, de uma intuição também, que a gente quer expressar isso, tem que preparar o corpo para isso. Então, nesse sentido, eu acho que o Rolf e a Helenita são muito próximos, porque eu acho que eles estavam buscando isso. Como expressar, como preparar o corpo para exprimir, expressar outras realidades mais profundas. Teve um momento que eu não queria mais ficar na Bahia, porque já tinha ficado 2 anos. E a Helenita, eu acho que ela veio antes de mim para o Rio. Como eu estava dando aula nacional, e eu sempre passava lá para ver a dança da Helenita e tal, olhando e tal, aí eu acabei começando a fazer aula com a Helenita. Aí depois veio esse convite para o Congresso Mundial de Educação Física em Madrid. O diretor da faculdade era o Valdemar Areno, doutor Valdemar Areno. Aí surgiu essa oportunidade. E formamos esse grupo e fomos representar o país com muita dignidade e com muita vontade da Helenita. O grupo era muito bom, um grupo maravilhoso, eram todos professores, e com isso nós estendemos a nossa viagem para outros países que, devido ao acontecimento e tal, ter sido muito aplaudido, aí fomos convidados, nos apresentamos em Portugal, Lisboa, né? Nos apresentamos em Amsterdã, Roterdã e Haia, né? Na Holanda. Nós fizemos uma excelente apresentação, ficamos quase um mês viajando. Esse aí sou eu com a Helenita e a Ítala. Eu era o partner dela. Eu começava a minha posição aqui, assim, em pé, aí tomava posição. Tudo gestos assim, bem marcados, a Helenita, é uma característica dessa. E com isso foi um sucesso. A Helenita, de fato, era uma pessoa fora da sua época, muito avançada na sua época.
havia uma separação do que era esporte, futebol, basquete, vôlei, e da parte que Helenita trabalhava. Essa questão de não aceitar o nome de dança, porque a escola de educação física era para cuidar somente do físico e não cuidar da sensibilidade, eu acho que muitas pessoas guardavam isso como digamos, justificativa. Os próprios professores viam a Helenita como alguém assim, muito acima nas artes, na cultura. E como não fazendo parte integral daquele dia a dia de correr, saltar, arremessar. A voltinha de salto, aquela coisa aqui, só aqueles 4 movimentos. Aí nós vimos o seguinte, por que o homem não pode se aperfeiçoar no sentido da arte? Por quê? Pode. E foi justamente no período que eu entrei como aluno, em 1971, depois de um ano como estudante, é que a dança, a rítmica, foi transformada numa disciplina obrigatória para a turma masculina. Isso criou um rebuliço na Escola de Educação Física. Foi uma verdadeira revolução. Os alunos criaram um maior tumulto. Eles diziam que não queriam sair andando carregando a melancia. Melancia é aquela posição aqui assim. Então, a gente chamava de carregar melancia, os alunos. E foi muito pitoresco para toda a escola, que tinha um momento em que um grupo de alunos da turma masculina ia ser submetido às aulas de dança com a professora Helenita e a professora Glória, né? E elas chegaram botando o pé no acelerador. Imagina em 1970, o pessoal todo da malhação, pegando ferro, querendo fazer dança, esticar a pontinha do pé. Eles achavam que era isso, né? Esticar a pontinha do pé, botar um bracinho assim, outro para cá, outro para lá. E eles pensavam isso, mas se deram mal. A Helenita chamou a turma, botou todo mundo lá. Se vocês não quiserem fazer, se vocês acharem que a aula é só para vocês ficarem fazendo pose, vocês podem sair. Aí os rapazes fizeram a aula, ela deu uma aula de arrasar. Eles suavam em bicas. Ela ficava lá meia hora parada na segunda posição, que é as pernas afastadas e flexionadas. E aí movimentava tronco, coluna, cabeça e braço. E eles tinha que aguentar, eram os machos, né? Tinham que ficar ali naquela segunda posição. E a gente acompanhando a aula lá também, suando. E aí, no final, eles falavam até para ela, a senhora conseguiu, a gente vai fazer a gente botar essa roupa aqui. Alguns professores, não todos, claro, da área dos esportes, né, eles não viam a dança como uma área muito importante, né? Talvez por desconhecimento, por preconceito, né? Mas nós aprendemos a perceber, a entender que
os elementos do método que a professora Helenita trabalhava, eles eram fundamentais também na atividade esportiva, né? Eles eram fundamentais também como base de conhecimento para um melhor domínio corporal. Eu vou dizer, sem nenhum preparo técnico, me chamaram no Botafogo para eu competir em salto em altura, que precisava de alguns pontos. Eu competi em salto em altura. Eu competi em peso completamente distante. Não tinha força muscular nenhuma. Não tinha força. Mas olha, você faz assim, eleva o braço, não deixa assim. E aquela essência do movimento, eu fui campeã com uma enorme alemã. Ela era a franca favorita. Por casualidade, eu tive um campeonato carioca. Meu Deus do céu, de salto em altura, nunca na minha vida pensei nisso. Graças ao movimento. A preparação física dela, que ela me deu. Ela me deu um lastro de técnica, de movimento incrível. Incrível. E o que ela dá, não se perde. A postura investigativa. É uma postura que está sentada na experiência, no sujeito, naquilo. Então, essa parametrização, essa organização, essa sistematização, ela serve para as pessoas poderem se comunicar melhor, se entenderem melhor e, com isso, se avança, não só num sentido muito didático, diria eu, mas num sentido de abrir perspectivas de pesquisa muito grandes. A abertura desses processos que Helenita utiliza na dança para qualquer tipo de repertório. Usar música contemporânea, que, por sua vez, também problematizou muitas das questões musicais, né? Pensar o que é o som musical, som e silêncio, regularidade, irregularidade, pulsátil, não pulsátil. E é muito bacana de ver nos princípios de Helenita essas mesmas questões. Então, isso não só permite essa interface, como também leva a um repensar das nossas próprias questões musicais.
Bom, eu fui apresentada a Helenita Saerp pela minha professora, Lourdes Bastos, que era minha professora de dança moderna na Escola de Danças Clássicas do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, a atual Escola Estadual de Dança Maria Oleneva. E Lourdes Bastos era a titular de dança moderna e tinha sido aluna de Helenita Saerp. E tinha grande admiração por ela. E falava muito sobre Helenita com os seus alunos. Eu defendi, em setembro do ano passado, setembro de 2009, a minha tese que foi sobre a Lourdes Bastos, sobre a importância da Lourdes Bastos no cenário da dança no Rio de Janeiro. E, ao desenvolver essa pesquisa, foi que eu pude entrar mais em contato com esse aprendizado de Lourdes com Helenita. Na década de 1950, a Lourdes Bastos se identificou com o estilo de dança que a professora Helenita lecionava e estudou com ela durante 10 anos. E, posteriormente, foi fazer um curso nos Estados Unidos com Martha Graham e José Limon. A década de 70 foi uma década muito rica para a dança. Ali começaram a acontecer vários movimentos na dança moderna, principalmente, vamos dizer assim, com contribuição de Helenita Saerp, né, que veio, vamos dizer, uma pioneira da dança no Rio de Janeiro, da dança moderna no Rio de Janeiro, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil. E em outras linguagens da dança também aconteceram outros movimentos, né? Na dança clássica, nas companhias independentes começaram a surgir, porque até aquele momento praticamente só existia o corpo de baile do Teatro Municipal e as academias. Essa apresentação do MAN fez muito sucesso, que foram 4 sábados durante um mês. Foi um movimento importantíssimo que aconteceu no MAN, onde vários grupos, vamos dizer assim, né, participaram desse movimento, onde tinha o grupo de Helenita, Nino Giovanetti, Nina Verchinina, outra pioneira na dança moderna brasileira. Nós entrarmos como se fossem pessoas diferentes dos outros grupos de dança, porque Helenita trazia essa marca de ser vanguarda, de ser alguém que pesquisava, de ser alguém que dava uma estrutura teórica ao trabalho dela. Nós devíamos ser umas 15 pessoas no palco, entrando os grupos, entre homens, rapazes e as meninas. A coreografia é muito interessante, com música eletrônica, porque na época tudo que a Helenita fazia era vanguarda. Ela inventou uma vestimenta diferente, tinha uma maquiagem toda luminosa no rosto. Eu entrava caminhando, tipo assim, uma diagonal. Sumia e a música ficava tocando. Então, aquilo foi passando o tempo, o público começou a gritar. E eu entrava e saía, e a música tocando. E o palco ficava vazio. Que ela botava umas ideias na cabeça da gente que a gente tinha que pesquisar mesmo, né? Aprofunde a pesquisa do seu corpo, da sua corporeidade. Nada de superficialidade. A vida não pode ser apenas uma paisagem. Se movimento é mudança, só no estado criador a mudança é qualitativa.
Sentir a energia latente em todas as coisas. Dinamizar o potencial criador num estado tal de criação que as energias afloram e o fluxo transborda, materializando-se em infindáveis formas. A técnica criativa é um constante desvelar de possibilidades, onde o trabalho físico e a expressão poética estão sempre integrados. Me dê espaço. Cadê o espaço? Estou no espaço. Espaço é disponibilidade para interações. Tudo é flutuação. Não aprisione a dança. Ela é vida. Deixe transbordar em incessantes formas. Não se feche. Você acha que a dança está presa em seus passos? A corporeidade se apresenta simultaneamente com movimento, espaço, forma, dinâmica e tempo. A dança como linguagem artística deve investigar os princípios que abordem a corporeidade de modo amplo. Este conhecimento deve dar suporte à manifestação do fluxo na forma. Na corporeidade existem forças. Nossas descobertas são mapas que devem refletir inteligência, conhecimento, sensibilidade e intuição. Ponto, linha, superfície e volume. Onde estão? No meu corpo posso construir uma cidade em cada parte. Olhe para ti e veja que a energia reverbera em cada espaço demolido. Coloque-se a serviço. Ao querer ser tudo, você se torna um nada. Condicionamentos? Dê um murro neles. Transforme-os em pedaços e faça uma coreografia com as suas sobras. Eu acho que o reflexo principal desse movimento do Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro, foi, vamos dizer assim, os desdobramentos que trouxeram, né? Da participação desses grupos que passaram a realmente existir, as companhias independentes, que então elas explodiram na década de 80. Em 1988, eu me graduei, né, na Escola de Educação Física, e comecei com a companhia de dança. No princípio, eu não entendia muito bem, mas eu acho que o meu corpo conseguiu entender bem e se adaptou bem. Era uma aula de técnica criativa, onde eu era estimulada tanto a criar
como a perceber o meu corpo em movimento. As aulas não eram dadas baseadas em modelos, não tinha modelo, tudo era criado e a gente ia absorvendo aquela criação ao mesmo tempo com o entendimento de uma técnica, desse fazer. Por exemplo, esse movimento de elevação do ombro, todo o movimento era explicado. Elevo o ombro, mas ao mesmo tempo mantenho uma contração da musculatura central do corpo, percebe só esse movimento. Então as aulas eram feitas assim, com movimentos isolados, movimentos combinados, associado à dinâmica, que é essa variação da intensidade, associada à forma e como essa forma vai se transformando, associada ao plano do movimento. O estudo das progressões do movimento pensa toda uma situação progressiva, uma situação criativa, que ao mesmo tempo se abre para inúmeras possibilidades, mas ao mesmo tempo tem aspectos bem específicos e peculiares que você pode aprofundar. É uma compreensão das muitas possibilidades, mas que ela, em cada situação existe um olhar por esse indivíduo, que ele é esse todo do físico, do mental e do emocional. Trabalhar nesse pensamento de uma corporeidade criativa, que ao mesmo tempo você pode ir construindo ela de diferentes maneiras, né? Quando você traz esse olhar para o indivíduo, o trabalho se transforma para além da mecânica corporal. Criar diferentes possibilidades daquele corpo, entender que eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu não preciso só repetir o movimento para frente, para trás, para baixo, para cima e para baixo, mas eu posso daqui para frente, para trás, ir para a lateral e fazer isso, quer dizer, criar novas formas de dar ao aluno possibilidade de sensação, possibilidade de construção do seu próprio corpo, porque as pessoas querem experimentar o seu corpo de diferentes maneiras, né? E de uma maneira criativa, de uma maneira coerente também. Toda aula é sempre um grande evento, toda aula é sempre muito criativa, em diferentes possibilidades, no chão, na barra, em dupla, em base de pé, em base sentada, quer dizer, as aulas se tornam momentos criativos. Dentro do parâmetro de espaço-forma, é o estudo das deformações da forma. E a minha linha de pesquisa ela é toda em cima das deformações. Foi exatamente isso que eu descobri quando eu me deparei com os fundamentos da helenita, que era um tipo de movimentação que eu tinha facilidade para fazer, mas é que eu não sabia que aquele tipo de movimentação podia ter um lugar dentro da dança. E para mim foi uma descoberta muito grande e acho que até por conta disso que eu continuo dançando, por causa dessa linha de pesquisa. A gente pensar que eu não tenho essas linhas que são tão definidas, né? Essas linhas retas, angulares, e eu penso no movimento que ele é mais amassado e por mais que eu continue vendo um monte de ângulos no meu corpo, pela transformação contínua dos movimentos, eu posso trazer esse sentido da deformação, do torcer, do moldar, do contorcer. Nesse sentido, o trabalho de força ele é muito importante. Se eu trabalho isso com uma intensidade maior, eu posso trazer um caráter expressivo diferente do que se eu faço suave.
As deformações, elas tentam trazer movimentos que a gente não trabalha usualmente. As rotações internas, os outros apoios do pé, as entradas de força nas partes, trazendo realmente esse sentido de deformação da forma. As aulas da Helenita eram muito fortes, eram muito inteligentes e sempre associavam a questão da técnica com a criatividade, né? Um ponto que eu tinha bastante dificuldade, porque eu vim de uma escola de dança que era muito tradicional e muito fechada acerca da criatividade. A gente só reproduzia modelos, né? E quando eu vi que eu tinha essa possibilidade com a proposta de dança dela, de trabalhar essa técnica, mas também de ter uma consciência maior, artística e plena do que eu podia estar fazendo, eu me senti assim pela primeira vez dançando. Esse estudo, ainda que você não tenha tido, né, uma experiência sistematizada em dança, ele permite, com disciplina sempre, que você consiga atingir um patamar de profissionalização e possa estar dividindo, né, a sua experiência de dança com profissionais. Eu não continuo trabalhando com balé, porque eu acho que depois que eu abri esse campo de possibilidade do movimento, entendendo os princípios que a Helenita trabalha, os princípios do movimento, foi difícil eu voltar a trabalhar com uma coisa que era bastante limitada, né? Importante, assim, séria, mas um pouco limitada para quem quer se expandir em expressão, né? Só que o trabalho da Helenita, ela tem uma coisa que se relaciona muito fortemente com o balé, que é a questão do rigor e da seriedade do trabalho, né? O balé é muito rigoroso em suas formas, na construção do movimento, na progressão de uma aula. E o trabalho da Helenita, ele também tem esse rigor. Só que eles têm esse rigor e vai abrindo um leque de possibilidades, né? Então, a partir do momento em que qualquer corpo dança e que ele necessariamente não precisa ser um corpo completamente expandido, completamente elástico, porque ele tem sentimento, porque ele expande no espaço além daquela dimensão corporal, eu acho que é aí que ela entra, né? Porque tem um corte, né? Nessa questão de só quem dança é quem faz um espacá, quem tem 3 piruetas, quem faz um atitite perfeito, porque isso só não afeta quem está olhando. São as duas falas marcantes da Helenita. Uma é que essa coisa da independência, a dança é universal, né? Não importa para quem seja. E a outra questão é essa que ela dizia, era outra fala, que a dança é uma integração físico, mental, emocional e espiritual, né? Eu buscava esse espiritual, né? Então, ela tinha um poder de pelo menos para mim, de catalisar isso. Eu viajei com ela, eu fazia aula com ela todo dia, nas pedras, perto do riacho, em Mauá. Então, ela tinha uma sabedoria muito grande, assim, ao falar sobre a importância do sol e o movimento, saber captar a energia da terra. Tudo ela me mostrava, através da natureza, através de palavras, através de atitudes, uma pessoa totalmente desprovida Ela era livre. Ela falava, eu gosto muito de ir para o sítio, ficar lá perto da cachoeira. Eu nem me alimento, assim, nesse dia, porque eu me alimento de comida, de alimento. Eu me alimento de energia. Prana é isso. Cachoeira tem muito prana. Aí eu ficava olhando assim, prana. Ninguém falava, vamos tomar chuva. E eu adorava tomar chuva, então vamos tomar chuva. Vamos brincar, vamos andava na praia, tomava chuva, achava bonito, via passarinho, achava bonito, via árvore, cachoeira. Outra questão, outro conceito muito importante também que a Helenita também aplicou é a questão que é do movimento e do vazio, do vugir. É o conceito que quando você faz o movimento e você para, nesse momento que você vislumbrou, que você está no vazio, você está com tudo. Tudo está naquele momento. Aquele momento é o momento total, é o momento completo. Como no indiano também tem um mantra, que eu lembrei agora, que é
que é Purna Daha Purna Midam, Purna Purna Mudachyate, Purna Syat Purnamadaya, Purnameva Vasishyate. Tudo é completo, tudo é completo. Quando nós tirarmos o completo do completo, é completo o que fica. Porque tudo é completo, porque tudo é perfeito. A dança é parte do ser humano, né? Então, eu imagino, assim, que houve sempre essa busca de uma coisa verdadeira através da dança. Então, é como que se houve caminhos, diferentes caminhos, né? Onde uns que eram mais voltados para a forma, para a exterioridade e para a perfeição e para a aparência, eu diria, né? da dança, e outros justamente que buscavam outra coisa, quer dizer, o que é esse trabalho no corpo que pode se tornar uma dança, mas que é, sobretudo, uma busca no corpo de si mesmo. E a helenita, com a sua percepção, com a sua intuição, com a sua percepção maravilhosa do corpo, do movimento, ela percebeu que esse movimento todo, esse circular, desses centros energéticos, desses chakras, que ia trazendo uma base, uma conexão, um desenvolvimento para o movimento, que tornava aquele movimento infinito, 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 se conectando imediatamente com tudo. Quem vela minha dança? Que luz a ilumina? Como me tornar amiga dos dançarinos que nunca dormem? O rosto do sagrado é integração. Nesta unidade não há fantasmas. Tudo é fogo que queima. Só o desejo sem desejo desfaz o sono de nossos corpos frágeis. Se cansaste de tua rotina, tira o véu. Não no movimento, o movimento sempre está. Busca neste olhar o olhar mais simples, mais singelo, lá estará a dança. Meu ponto é o ser. Através de ti estabeleço minhas linhas, caminhos infinitos. Os entorpecimentos vêm e vão. Se a intuição se conecta com a potência, de onde vêm as forças do combate? Tudo tende a retornar. Os hábitos querem permanecer no tempo. Existe uma guerra de forças dentro de mim. Uma névoa me envolve e meu corpo treme. Aquilo que é ilimitado me suspende. Só na mais profunda solidão posso tocar o seu espírito. Corpo, despossua-se. Que o silêncio leve para longe tudo que é frágil. Quero me enamorar do movimento pleno, ficar acordada. Como posso dormir se ele é pleno?
Saíste a dançar? Volta, a dança está aqui. O sublime está lado a lado com o teu olhar. Basta abri-lo. Abre a porta, pois o movimento te espera. Ele é real quando a porta fica sempre aberta. A dança inerente a todos os seres deve ser realizada aqui e agora, numa religação constante do ser humano com o universo. É um sentir, é um pensar, é um fazer em integração. O homem é consciência. Da consciência plena surge o ato criador. Dança. Eu tive a oportunidade de conhecer a dança numa escola pública, no Instituto de Educação, há mais ou menos 30 e poucos anos atrás. Naquele momento eu percebi o ato revolucionário que a Helenita já fazia com a dança. Helenita leva o trabalho de dança para o espaço público e torna isso acessível a muitas pessoas que naquele momento não tinham condições de entrar numa academia e estudar a dança. O que Helenita me proporcionou enquanto um caminho profissional foi esse, de fazer essa escolha de que eu iria fazer um trabalho que oportunizasse as crianças com pouco poder aquisitivo de fazer dança. Anos mais tarde, eu, já professora aqui da escola, elaborei um projeto que a Secretaria Municipal de Educação abraçou. Hoje temos as mostras de dança, infelizmente, pelo que eu soube, né, o projeto em si está perdendo muita força pela própria política do município aqui do Rio de Janeiro. Mas quando houve a lei federal de inclusão de dança como no currículo das escolas, o Rio de Janeiro já estava bem avançado. Por causa disso, desse contato com a Helenita, eu fui a única professora da Escola Normal Carmela Dutra, que é muito grande, lá em Madureira. Eu tive uma sala só para aula de dança. Essa coisa da Helenita botar a gente descalça para dançar funcionou muito, que era menos despesa para as pessoas, para os alunos. Qualquer roupinha estava bom para dançar. Então, descalço, não precisava de sapatilha. E fiquei lá vários anos que não me deixaram sair. Eu era professora de educação física, mas nunca trabalhei com a educação física. Eu só dei aula de dança. Eu acredito a essa infraestrutura, né, essa liberdade da infraestrutura do trabalho da Helenita, um insight que eu tive de não ver imobilidade na pessoa com deficiência. Eu não via, nunca vi imobilidade, eu sempre vi movimento. Acho que por isso que eu passei a querer dançar e criei a possibilidade de dançar com pessoas com deficiência, né, a partir dessa ideia, dessa liberdade que foi assim, colocada com muita generosidade pela Helenita.
Gostei de você ter falado da Rosângela Bernabé, porque ela foi a primeira pessoa que eu vi dançando com cadeirantes. E eu nem sonhava que um dia eu viria trabalhar com isso. E quando eu vi, eu fiquei bastante impressionada. E isso não é por acaso. E também não é por acaso que essa proposta é acolhida no Departamento de Arte Corporal. Porque é uma dança dentro da concepção da professora Helenita, de que não existe um padrão externo a ser seguido, um padrão de corpo que tem que ser alcançado, um tipo físico que é mais ou menos adequado. Não, que a dança é movimento, ela se baseia em determinados parâmetros que podem ser explorados em todas as suas potencialidades. E tudo isso, todo ser humano pode ter acesso. O trabalho da professora Helenita ajudou a estruturar de uma maneira muito ampla a formação do primeiro curso de dança da UFRJ, com 4.300 horas de duração. Eu tenho uma particularidade de que eu sou oriundo da comunidade da Maré, uma das maiores favelas da América Latina, e a minha vivência de mundo era Maré e depois a universidade. Parece que eu entrei num mundo totalmente diferente do que eu poderia ter visto antes, até porque minha visão de dança antes era muito mais aquela coisa televisiva, clipe, escutar um pagode, um funk, um charme, porque isso era da minha cultura, de certa forma, que era o ambiente em que eu vivia. Eu era muito encurvado, muito para baixo, tá entendendo assim? Um peso meio desnecessário. E aí o que aconteceu? A dança começou a fazer eu simplificando. Em um ano, com muita dedicação, eu comecei a virar meio que um top model. Tá entendendo? Aquela pessoa assim que de repente começa a ficar bonita e ganhar uma posição. E aí ela veio e me lembrou que essa altivez, ela é importantíssima para o bailarino. No palco, Diógenes. Agora, quando você descer do palco, você tem que ser humilde. Porque não tem coisa pior no mundo do que artista presunçoso. Essa coisa, quando a gente fala que não tem um estilo, é real. Isso independe de estilo. Não é a questão de você fazer um movimento e tentar aplicar esse movimento num outro corpo. Não, primeiro a gente sempre tem essa preocupação de fazer com que a pessoa tenha essa consciência corporal de si mesma para depois começar a ter consciência corporal do outro e você se torna um todo. Você vê que as coisas não estão tão separadas assim. Existe um todo nisso. Então, o que a professora Helenita fez, ela percebeu o movimento de uma forma total. O que a gente vê por aí, as pessoas se apropriando de uma coisa que é universal, o movimento, a professora Helenita percebeu, ele é universal. Não existe a técnica de fulano, nem a técnica de sucano. E ela não, ela pensou tudo no contexto da totalidade do movimento, das possibilidades dele, dentro da consciência do corpo. Você entende ele, compreende ele, principalmente se conecta com ele. E como ela deixava essa coisa muito mais clara, como os parâmetros deixam muito mais clara a questão corpórea da pessoa, então você entra. Ok, você quer um estilo tal, eu vou seguir nesse estilo tal. Você quer um outro estilo, então eu vou tentar seguir nesse outro estilo. Claro que eu, Elvio, tenho umas, de certa forma, resistência com algumas coisas, até porque eu não sou tão prático para tudo. Só que dentro das minhas limitações, eu vejo que eu sou ilimitado. Deu para entender?
dança te aconchega em mim, me envolve em teus doces lábios. Não quero conhecer limites, ofereço meu coração desembestado. Abro meu corpo em rachaduras para te sugar a cada instante. Beija-me com a doçura dos teus toques delicados. Faz surgir em meu corpo movimentos de felicidade.